Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Mil perdões pela ausência durante o dia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mercado de transferências, tem informação sobre o atacante Derrick, tem informação também sobre a situação do Santiago Arias, além, claro, de uma grana extra que pode entrar nos cofres do Bahia nos próximos dias. Já conto muito com o teu like aqui no início do vídeo, para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil por aqui e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo já falando sobre a situação do Santiago Arias, lateral direito do Bahia, que não deve permanecer para a próxima temporada. Hoje a gente teve mais detalhes, né, a respeito da situação contratual do jogador. Ele tem um contrato se encerrando com o Bahia em dezembro de 2025 e, claro, existe aquela dúvida para saber se ele iria renovar ou não, mas a tendência, né, muito provavelmente nos próximos dias, semanas, o Bahia deve divulgar a não renovação, ou assim, né, algo basicamente meio que oficial já. O Santiago Arias, ele chegou aqui no início de 2024, sobre muita desconfiança pela questão física. Ele teve muitas lesões depois que ele saiu do Atlético de Madrid. Ele não jogou no Bayer Leverkusen, né, por conta das lesões. Depois ele chegou a jogar em clubes da Espanha também menores, né, no Granada, também não conseguiu render. Foi para os Estados Unidos, lá para o Cincinnati, e lá ele conseguiu ter mais minutagem, que credenciou a vinda dele aqui para o Bahia. Foi bem na temporada de 24, voltou à seleção colombiana, conseguiu nos ajudar a ir para a Libertadores do ano passado, porém, né, esse ano de 2025, houve uma queda de rendimento muito grande, na minha opinião, e física também. Acho que o Santiago Arias perdeu um pouco da capacidade técnica de conseguir entregar boas performances como ele conseguia entregar na temporada passada. E aí, no meio do ano, havia o interesse do Bahia na renovação contratual, o Bahia tinha interesse em renovar, o Santiago Arias também tinha interesse em permanecer, porém, né, questões familiares, questões pessoais afastaram ele dessa renovação, e o Bahia também recuou nessa tentativa, né, de renovação contratual. O Bahia entendeu que não era mais o momento, que o ciclo dele deveria ser encerrado ao final deste contrato, que termina em dezembro, e ele, assim, não deve ser mais jogador do Bahia para o próximo ano. Como eu já disse em alguns outros vídeos, desejo muita sorte pro Santiago Arias, que ele consiga ter, né, bons momentos ainda na carreira. Acho que profissionalismo nunca faltou. O que impediu mesmo a continuidade dele, na minha opinião, além das performances, né, que não agradaram tanto, foi a questão pessoal. Acho que a família dele teve muito problema para se adaptar à cidade de Salvador, se adaptar à Bahia, que é uma coisa difícil, né, de acontecer, alguém não se adaptar em Salvador, mas a família do Santiago Arias não é brasileira, né, colombiana, a esposa dele é colombiana, os filhos, assim, todo mundo não tem contato nenhum com o Brasil, pelo menos não tinha contato nenhum com o nosso país, vieram pela primeira vez, assim, para morar. Salvador tem alguns problemas, né, que a gente conhece, a gente que mora sabe muito bem, e eles nem chegaram a morar mesmo na cidade de Salvador, né, chegaram a morar ali em Lauro de Freitas, que fica na região metropolitana, naqueles condomínios na linha verde que a maioria dos atletas moram, só que a família tinha muita dificuldade para se locomover pela cidade, para se ambientar a Salvador, a Bahia, a Lauro de Freitas, e por isso eles escolheram não permanecer aqui para o próximo ano. Era um desejo do Bahia, né, que ele não continuasse, e é um desejo também do próprio atleta de encerrar esse vínculo. Desejo boa sorte e vida que segue. Falando com vocês agora sobre um outro jogador que passou pelo Bahia e que pode render uma grana extra pra gente nos próximos dias, é o atacante Biel, jogador que está no Atlético Mineiro. Ele está emprestado, né, ele pertence ao Sporting de Portugal e está emprestado ao Clube Mineiro, e ele foi emprestado para o Atlético Mineiro com um percentual de minutos que ele teria que participar dos jogos do Atlético, né, nesse final, até do final de 2025. Se ele conseguir atingir esse percentual de minutagem, ele seria comprado em definitivo pelo Clube Mineiro, e isso está acontecendo. Ele precisa participar de cerca de 33% dos minutos que o Atlético teve nessa temporada, e ele já participou de 28% desses minutos, né? 80% da meta praticamente já cumprida. Até o final do ano é bem provável que ele consiga atingir essa minutagem necessária para a compra dele em definitivo, e o Bahia ainda tem um percentual, né, do jogador para vendas futuras, cerca de 20%, 15%. Isso daria mais ou menos arredondando ali para o Bahia, uns 10 a 15, ou até podendo chegar ali uns 20 milhões. Eu acredito que seja mais ou menos nesses valores, entre 10 e 15 milhões de reais que o Bahia teria para, de fato, dessa situação do Biel. Financeiramente, pô, perfeito, né? Um jogador que não atua mais aqui, que teve uma boa passagem no período em que esteve, mas teve problemas de lesão, ele se lesionava bastante, foi vendido para o Sport, já rendeu um bom dinheiro para o Bahia nessa transação, e agora pode render ainda mais, caso de fato ele consiga cumprir essa minutagem, que é
né, muito difícil de não acontecer, e ele deve permanecer lá no Atlético Mineiro, deve render um bom dinheiro para o Bahia e assim se desvincular do Sport. Ele não teve sorte no Sporting de Portugal, a verdade foi essa, chegou, não conseguiu ter tantos minutos, teve problema também, acho que ele se lesionou uma vez por lá, também acho que o porte físico dele atrapalhou demais essa adaptação ao futebol europeu. Eu acho que precisa-se de um tempo, né, para se adaptar, para se ambientar no país, e acho que o Sport não teve essa paciência com ele, né? Ele chegou, teve muitas dificuldades de adaptação, problemas físicos também, e isso tudo foi atrasando a permanência dele por lá. Ele acabou não conseguindo jogar tanto como ele imaginava, foi emprestado novamente para o Brasil, e é muito difícil agora voltar para a Europa. Pode voltar, pode ter um desempenho espetacular na próxima temporada e voltar, só que é muito difícil. Nem no Atlético ele tá conseguindo ir bem, né? Os torcedores não estão gostando das performances do Biel, estão achando ele ruim, assim, não conseguiu se adaptar também ao clube mineiro, né? Ou pelo menos não conseguiu criar, assim, ele criou muita expectativa e não conseguiu atingir essas expectativas do torcedor. Infelizmente, eu gosto do Biel, eu acho que o problema do Biel é só físico, porque tecnicamente falando, é um bom jogador. Falando com vocês agora sobre o atacante Derek do Sport, mas que pertence ao Cuiabá e que tem emprestado no Sport, falei muito dele aqui no canal, com vocês na semana passada, e quando eu falei sobre o Derek, eu cheguei a dizer que não tinha nada de concreto, e eu continuo dizendo que não tem nada concreto. Porém, né, a gente conseguiu ter mais informações a respeito da situação dele, e segundo, né, a Júlia Batista, se eu não me engano, é jornalista, o Derek tem uma possibilidade, né, de jogar no Bahia no próximo ano, porque o Grupo City está observando o jogador justamente para atuar no Bahia no próximo ano. Como eu falei para vocês, né, isso de fato, o Derek é um jogador que está se destacando, e é natural que o Grupo City observe atletas que estejam se destacando, principalmente na mesma competição em que o Bahia está disputando. Eu cheguei a falar isso aqui no canal, falei para vocês que não existia nada de concreto, e eu continuo afirmando que ainda não tem nada de concreto, porém as conversas iniciais já aconteceram, o interesse existe, só não tem ainda de fato uma negociação sedimentada, concretizada pela contratação do jogador, mas é um atleta que o Bahia estuda uma possibilidade para a temporada de 2026. O Derek é o principal jogador do esporte, assim, aquele cara que desequilibra, aquele cara que consegue render em alto nível em meio a tantos e tantos problemas, é um cara que conseguiu entregar gols num momento muito complicado, e eu confesso para vocês que eu, por exemplo, assisti o jogo do Esporte contra o Mirassol, eu gostei da atuação do Derek, eu achei um jogador interessante, é um atleta que aqui no Bahia, pensando para a temporada que vem, poderia sim ser útil, não como titular, não, né, atuando quase em todos os minutos, mas um atleta que poderia ser útil. Eu vi muita gente comparando, né, essa sondagem do Bahia do Derek com a do Eric Puga no ano passado, ano retrasado, porque o Bahia tentou contratar o Eric Puga no começo de 2024. Muita gente falava do Derek, falava do Eric Puga como um jogador de Série B, um jogador ruim, um jogador limitado, a mesma coisa que estão falando do Derek. Então, eu não gosto de analisar o jogador somente por essa questão, somente pela participação dele em Série B, tal, números abaixo, porque assim, jogar de fato uma Série B não quer dizer que ele não tenha condições de jogar uma Série A. O Eric Puga é prova disso, ele foi artilheiro da Série B no ano passado, jogou muito bem, foi destaque e hoje está arrebentando no Bahia. Tudo é questão de adaptação, confiança, se o cara está conseguindo se sentir bem com o esquema de jogo, com a cidade, com os companheiros, no clube. Acho que tudo isso vai se somando, né, para que ele consiga atuar em alto nível, assim como é o Eric Puga, e torcer para que o Derek, caso seja um atleta que venha a ser contratado no próximo ano, que ele consiga também ser um Eric Puga 2.0, porque ele ia nos ajudar demais. O Derek é centroavante, o Eric Puga é um ponta, o Derek é um centroavante, mas que pode atuar como um ponta também, um jogador veloz, um jogador habilidoso, um jogador que poderia ajudar demais a gente no próximo ano com essas características. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o teu gostei, que é muito importante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!